Olá para todos, todas as famílias do Kinedu. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Natália Pontes. Essa aqui é a nossa aula de comportamentos desafiadores. E no tema de hoje, né, como um dos comportamentos desafiadores, a gente vai falar um pouquinho sobre as birras. Né? Deixa eu colocar minha água aqui. Bom, gente, o chat está aberto, tá bom? Para todo mundo que está participando. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat, que daí eu, claro, ao longo da aula eu posso ir dando uma olhada e respondendo as dúvidas de vocês. Mas eu sempre, de qualquer forma, eu sempre deixo o finalzinho da aula para, de fato, retirar as dúvidas, né? Para a gente poder conversar um pouquinho. Então, fiquem à vontade para usar esse recurso. Bom, gente, sobre comportamentos desafiadores, eu acho que a birra acaba sendo a grande queixa dos pais, né? A birra, em geral, ela começa com 1 ano e meio e ela vai até a criança ter 2 anos e meio. Algumas crianças passam por uma fase que é um pouco maior das birras, né? Algumas passam por uma fase um pouco mais rápida, mas é muito difícil, tá? Uma criança não passar pelas birras durante o desenvolvimento delas. Inclusive, as birras, elas são tidas, né, como um dos momentos mais desafiadores para os pais, mais do que o iniciozinho, né, quando a gente tem o bebezinho, a gente tem aquela privação de sono. Então, ela é uma parte muito grande, né, do desenvolvimento, e tem até um nome em inglês, que provavelmente vocês já devem ter ouvido, que chama Terrible 2, que fala dos terríveis 2 anos, justamente porque é essa fase da birra. Bom, gente, o que é a birra, tá? Vou convidar vocês para fazerem um exercício de empatia junto comigo, para a gente se colocar no lugar de uma criança, tá, de 2 anos, para a gente entender o que é a birra, de onde que ela vem, né? Então, o que acontece? Um bebezinho, quando ele é muito pequenininho, até de 0 a 1 ano, é um bebê que basicamente procura pelas necessidades, né? Então, o bebezinho tem fome, então ele chora, ou ele precisa tomar banho, ele precisa de atenção, mas ele tem desejos que são ligados com as necessidades básicas desse bebê. E de 1 ano até 2 anos, esse bebê ele descobre outras coisas que não são propriamente ligadas às necessidades básicas, tá? Que são desejos deste bebê. Então, além de ter as necessidades básicas supridas, são crianças que querem outras coisas. Então, começa a fase do querer, tá? Então, guardamos essa informação, que são crianças que já querem. Um outro ponto é que, com 1 ano até 2 anos, as crianças já começam a ter vocabulário. Então, elas já começam a conseguir se expressar. Mas isso não significa que elas conseguem expressar tudo aquilo que elas querem expressar, né? Então, elas conseguem expressar uma parte. Ou seja, as crianças, elas têm uma necessidade, elas têm desejos, e elas conseguem expressar apenas uma parte desses desejos para conseguir ser atendido. Então, aí que começa a birra, aí começa a crise da birra. Porque a criança, vamos supor, ela quer brincar na altura, né? Ela quer se pendurar aqui na janela. Um cenário hipotético. Então, a criança quer isso. Ela vai tentar expressar isso para você. Você provavelmente não vai entender isso de primeira, ou você vai entender de primeira, mas não é algo que a criança possa fazer. E ela não entende, porque ela ainda não consegue administrar as emoções dela. Então, essa criança, ela sente que ela não está se comunicando de forma adequada, né? Elas têm essa sensação de frustração, porque o desejo dela não está sendo atendido, né? Ou está sendo reprimido. Ela não consegue ainda administrar todos esses sentimentos dela. Então, essa criança vai ficando estressada. E quando ela vai ficando mais estressada, ela vai dificultando essa comunicação, ou seja, ela vai insistindo naquele choro, né, ou insistindo naquilo que ela quer fazer para te mostrar o quanto que ela quer fazer isso para atingir aquele desejo. E essa série de comportamentos entra em ciclo, tá? Então é isso que a gente fala de uma fase de birra, de um ciclo de birra, porque a criança começa a querer expressar, a ficar estressada, não conseguir expressar porque ela quer aquilo que ela quer.
E isso vai se intensificando, 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 que gera uma frustração gigantesca para a criança e para a gente, e para os pais, né, para os cuidadores que estão próximos dessa criança. Então, isso é mais para a gente se transportar, né? E daí, até um exercício que eu acho que é legal fazer, que quando a gente quer alguma coisa, né, vamos supor, você está com muita fome, né? Você tende a ficar um pouco mais estressado, um pouco mais irritadiço. Só que você, adulto, né? A gente já tem a capacidade cognitiva para conseguir se controlar né, e não transbordar tanto aquilo. No entanto, em algumas situações a gente transborda, né? As pessoas percebem que você está irritadíssimo. Então, vamos lá, vamos fazer novamente o exercício de empatia. Uma criança de 2 anos, tá? Que ainda não passou por esse processo de conscientização, que ainda não consegue voltar sozinha para o seu estado de calma, de relaxamento, é entendível, né? A gente consegue compreender por que essa criança fica tão irritada, né? Porque se é algo complicado para a gente de administrar a frustração, né? De administrar esses sentimentos exacerbados, quem dirá para uma criança de 2 anos, tá bom? Então, é mais ou menos isso que se passa na cabeça dessa criança, tá? De 1 ano e meio a 2 anos e meio, quando a gente fala da birra. Uma necessidade muito atendida, que a criança quer, um desejo dessa criança, uma falta de capacidade de se comunicar e pouca administração de estresse, né? Que vai deixando essa criança cada vez mais nervosa. Então é isso, beleza, a gente conseguiu entender, pelo menos, porque faz sentido, né? A gente conseguiu entender o que está se passando para conseguir compreender, né, esse momento da birra. Então, o que é interessante que nós, como adultos, façamos nesses momentos desafiadores, tá? O momento que começou uma birra da criança. Primeira coisa, não adianta a gente tentar, quando a criança tá lá gritando, esperneando, né? A gente tentar conversar com essa criança, tá bom? Não adianta, não adianta. A criança dificilmente vai ouvir o que você está falando, tá? É uma criança que ainda tá numa aquisição de vocabulário, então ela não vai ainda compreender 100%, né, das palavras que você tá usando, ainda mais na situação de estresse. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar essa criança, tá bom? Para conseguir conversar com ela. Então, vamos lá. Técnicas de calmaria, tá? Uma coisa que é bem interessante é trazer alguma pelúcia, algum bichinho que essa criança goste, que traga esse conforto para essa criança. Então, traz esse personagem, esse bichinho, né? Para a criança se acalmando. Mudanças de ambiente também funcionam. Então, por exemplo, o ataque de birra tá aqui por conta da janela, né? Tá nesse quarto. Então, vamos conduzir essa criança para um outro ambiente, né? Onde ela não tem essa distração, que ela consiga se acalmar. Ou a gente pode fazer alguns exercícios de respiração com essa criança, tá? Tem um que eu sempre falo que eu acho que é bem legal, que é de respiração mesmo. Então, é de uma forma lúdica. Então, a gente pede para a criança cheirar a cobertura do bolo e soprar a vela de aniversário, por exemplo. E daí, aos pouquinhos, essa criança vai voltando num estado normal, né? Um estado relaxado. Quando essa criança tá no estado relaxado, aí é o momento da gente conversar com ela, tá? Da gente colocar, conduzir esse comportamento, né? De uma forma um pouco mais acertada. Então, o que é legal da gente fazer, tá? A criança voltou para o seu estado, valida o sentimento, né? Lembra que eu falei que um dos motivos da birra é porque essa criança ainda tem pouco vocabulário, ela ainda não consegue se expressar 100%? Então, vamos trabalhar nessa parte de vocabulário dessa criança. Então, valida o sentimento. Fala assim, filho, filha, você estava com raiva, você estava brava, você estava frustrada, você estava com sono, com fome. Traz esse vocabulário para a criança. Explica, narra para ela o que aconteceu. Você estava muito brava porque você queria subir aqui na janela e se pendurar na janela. Mamãe entende que você tá brava por causa da janela. Mas o que acontece, filha? A janela, ela é perigosa, não vai ser um momento que você vai brincar, tá vendo? Ela é longe do chão. A gente sabe que tem a rede, mas é longe do chão, você pode cair. Tá? Então, por isso que a mamãe não deixou você brigar, você subir aqui na janela, tá bom? Então, a gente explica essa situação para a criança,
tá bom? Para setar uma expectativa. Então, qual que é a minha expectativa como mãe, como pai? A minha expectativa é que você vai brincar num lugar seguro, né? Que você vai brincar num lugar que não tem altura, que eu não preciso ficar te olhando aqui 100%, né? Que você pode também ter um pouquinho de autonomia. Aí a gente entra com outras técnicas que são interessantes para a gente oferecer opção para essa criança, né? Então, por exemplo, que tal, ao invés de brincar aqui com a janela, você brincar ou com este ursinho ou com essas peças de Lego? A gente traz essas opções, porque quando a gente traz a opção para a criança, é legal porque a gente passa um pouco de autonomia para essa criança, então ela sente que ela tem algum poder de decisão sobre aquilo que ela está fazendo. Isso é muito legal, tá? É muito bacana porque a gente está falando um pouco de autonomia dessa criança, de poder, de fato, escolher as coisas que são importantes para ela, né? Então, a gente já traz essa autonomia aí desde pequenininho. Então, a gente pode oferecer opções, né, para essa criança. E estabelecer os limites. Outro ponto que o pessoal pergunta muito, né? Mesmo fazendo tudo isso, né? Eu vou evitar birras futuras? Então, essa é a parte que os pais ficam um pouco frustrados, tá? Mas a birra, ela faz parte deste momento que a criança se encontra, tá bom? De 1 ano e meio até seus 2 anos e meio. Justamente por essa falta de maturidade, de conseguir se controlar, né? Pela falta de aquisição de vocabulário, e pelo pouco domínio de estresse dessa criança. Então, é muito difícil a gente passar por essa fase sem que tenham essas birras, tá? Até porque as birras são muito importantes para a gente conseguir trazer essa parte que está faltando para a criança, tá? De conseguir fazer uma autogestão, de conseguir, aos pouquinhos, ter mais domínio de vocabulário para falar o que ela está sentindo, né? E também dela entender os limites das coisas, né? Até onde que ela pode seguir, até onde que ela não pode, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que é esperado dela, o que não é esperado dela. Então é natural que ela passe por essa fase de birras, tá? Então não vai existir, eu acho que é alguma coisa que você consiga fazer para prevenir birras futuras. Mas o que a gente consegue fazer é conduzir essa fase de uma forma um pouco mais tranquila para vocês, né? Tranquila para nós, pais, educadores, e também para a criança, e reduzir a fase. Isso a gente consegue fazer, né? Então, se a gente conseguir fazer uma inserção nas birras, né, de uma forma bastante educativa, talvez uma fase que dura 1 ano, a gente consiga fazer com que dure um pouquinho menos, tá? Então, este que é o nosso objetivo quando a gente fala de birras, tá bom? Deixa eu ver só se tem alguma dúvida. Não, ainda não chegou nenhuma dúvida. Então, esse que é o nosso objetivo, tá? É de fato a gente conseguir lidar de uma forma um pouco mais eficiente com esses momentos. Uma outra coisa que chega muito sobre birra, né, pra mim, é sobre a vergonha que os pais sentem quando a criança está fazendo birra. E a gente falou, acho que na aula passada, que é muito, muito legal de falar, tá? Que é muito legal de citar. A gente tem uma crença que atrapalha muito a gente como na parentalidade, que é a crença do controle. Então, a gente acredita que a gente tem que controlar as nossas crianças. E a partir do momento que a gente entende que faz as pazes com isso, né? A gente entende que a gente não controla outras pessoas, a gente não controla. Por mais que seja nosso filho, né? Às vezes que tem a nossa cara, a gente não consegue controlar essa criança. Então, o que a gente faz é uma condução de comportamento, mas não propriamente um controle. Ou seja, se seu filho tem um ataque de birra no lugar público, faça as pazes com isso, né? Pensa que, de fato, isso faz parte da fase que a criança se encontra, que você não vai conseguir controlar aquele comportamento, até porque a gente não controla esse tipo de comportamento, e que você vai agir da forma que você conseguir agir naquele momento, tá bom? Então, aqui eu expliquei algumas técnicas, né, pra gente conseguir amenizar esse momento de birra, mas isso não significa que todos os momentos de birra você vai estar tão tranquilo a ponto de conseguir implementar essas técnicas, tá? De acalmar a sua criança, conversar com a sua criança, validar os sentimentos da criança, explicar e dar opções. Então, nos momentos que você não conseguir fazer isso,
Fica tranquilo, não significa nada, tá? É só um momento que vão ter outros, como é uma fase longa, você vai ter outros momentos de birra para você conseguir agir dessa forma. Então, tenta agir do seu melhor, da melhor forma possível. E se você sentir que você tá num dia que tá muito estressante, sabe? Aqueles momentos que a gente fala, nossa, hoje eu não vou conseguir lidar com isso. Também se dê esse momento, tá? Um ponto que a gente sempre fala na disciplina positiva é de pausas positivas também para os pais. Então, sentiu que não tá dando, fala assim, olha, filho, deixa eu deixar aqui um pouquinho, mamãe vai beber uma água, e vai beber uma água, tá bom? Não tem problema. Beleza, gente? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Então, tá bom? Eu vou só retomar, tá? As dicas para um ataque de birra, tá? Da criança. Então, a gente já entendeu por que a birra acontece, né? Ela acontece porque a criança, ela já sente essas necessidades, ela já tem esses desejos, né? E ela quer as coisas naquele momento que ela quer. Ela ainda tem pouco vocabulário para conseguir se expressar de uma forma bastante assertiva, né? Para ela conseguir transparecer tudo aquilo que ela quer para você, adulto. E ela tem um gerenciamento emocional em construção, então ela ainda não consegue se acalmar. Então essas três coisas combinadas faz com que a criança entre num ciclo, né? Em que ela quer aquilo, aí ela chora, e daí ela não consegue aquilo que ela quer, ela vai ficando mais estressada, ela chora mais e vai entrando nesse ciclo da birra. Então, o que é legal da gente fazer? Primeira coisa, acalmar a criança, tá bom? Com algumas técnicas de respiração, ou levar para um outro ambiente, ou trazer algum objeto de conforto. Segunda coisa, validar, ou seja, dar aquele vocabulário para a criança, tá? Lembrando que a criança precisa daquele vocabulário. Ou seja, fala, ó, filho, você está com raiva, filho, você está bravo, filho, você ficou frustrado. Traz esse vocabulário para a criança. Valida o sentimento dela, porque o sentimento é válido, apesar do comportamento, né, não ser o mais adequado, o sentimento é válido, valida. E aí a gente põe os limites, tá? Explica por que você ficou bravo, quais são os limites, quais são os combinados, explica outras opções para aquela criança, né? Traz isso, traz essa ideia. E daí a gente tenta conduzir e ir diminuindo o ataque de birra. Um outro ponto que eu acho que é bem legal de lembrar é o quanto que a gente falar para a criança qual que é o comportamento esperado é importante para ela. A gente parte do princípio, muitas vezes, que o comportamento esperado, ele vai vir de fórmula mágica, né? E ele não vem, ainda mais com crianças muito pequenininhas. Então, é muito legal porque a criança, ela quer ser um bom filho, a criança quer ser um bom aluno. A gente tem isso de essência, né? Nós queremos ser boas pessoas, né? Nós queremos pertencer ao ambiente que a gente veio. Então, isso ajuda muito no nosso pertencimento. Só que ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer para conseguir ser essa pessoa, né? Que a gente tem como intuito. Então, nós, pais, educadores, a gente tem que contar para ela qual que é o comportamento esperado. Então, por exemplo, né, nesse caso que eu mencionei aqui, da criança que queria subir aqui na janela, a gente conta para a criança. A gente já entrou no quarto, né, já sabe que a criança gosta de subir nas coisas, fala assim, filho, ó, deixa eu te falar, não é legal subir aqui na janela, porque apesar de ter a rede, quando você sobe, você fica muito longe do chão, tá? Então, a mamãe não quer que você suba aqui na janela. Tá bom? Para você ficar seguro, para você ficar tranquilo, para você poder brincar de forma um pouco mais autônoma, né? Brincar um pouco mais sozinho. Combinado, filho? Podemos seguir dessa forma? Quando a gente conta, né, o que é esperado para a criança, a gente consegue balizar as expectativas e também se a criança, de repente, você deixou ela aqui na sala, né, e ela não subiu na janela, você pode validar isso positivamente. Nossa, filha, adorei que você seguiu o combinado. Olha que legal isso, adorei que você seguiu o combinado. Porque é dessa forma que você vai estabelecendo alguns limites, né, para essa criança. Então ela já entende que este combinado é interessante, ela já recebeu até um reforço positivo desse combinado, né? Então, para os próximos limites, vai ficando um pouquinho mais fácil de você fazer esses combinados. E caso a criança não tenha seguido, retoma. Fala assim, filho, lembra que eu tinha mencionado da janela? O que você fez? Você tentou subir na janela. Tá, vamos lá. Qual que foi o combinado? Retoma, tá bom? Essa parte das expectativas vai funcionar, te ajuda bastante, tá? A ir liderando
o comportamento das crianças, até os mais desafiadores. E principalmente para quem tem um nenenzinho aí de 1 ano e meio, até 2 anos e meio, tô junto com vocês, tá? Que vocês precisarem de dúvida, que vocês precisarem de auxílio, de ajuda, por favor, contem aí comigo, contem com o Kinedu, também temos outros especialistas que podem trabalhar com vocês. E saibam que é algo completamente normal, apesar de ser bastante estressante, né? É uma fase, vai passar e a gente vai conseguindo reduzir essa fase, mas é muito difícil a gente conseguir pular a fase das bifas, tá? Elas bem faz parte do desenvolvimento, tá bom? Um beijo, fiquem bem, beijo pra família, beijo pros bebês. Tchau, tchau.